Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. E eu queria começar o vídeo de hoje fazendo uma memória aqui, trazendo à tona uma memória aqui, que eu acho que é muito importante. Eu acabei não podendo gravar nesse final de semana porque estava em viagem e acabei não destacando o que aconteceu e foi celebrado no dia de ontem, né? 66 anos da primeira conquista nacional do futebol do nosso país, do futebol brasileiro, a primeira conquista do pioneiro Esporte Clube Bahia, lá no dia 29 de março de 1960, coincidentemente, o Bahia celebra aí esse aniversário de 66 anos do primeiro título nacional, no dia que a gente celebra aí o aniversário de Salvador, né? Uma coincidência bem bacana, bem legal, e aí o registro feito de maneira esplendorosa pela nossa galera do Voo de Bahia, que faz um conteúdo muito legal com os heróis desse título de 59. Parabéns aí a todos que deixaram o seu nome cravado, fincado na história do Esporte Clube Bahia, fazendo com que o Bahia se tornasse o primeiro campeão brasileiro da história, o primeiro time brasileiro a poder jogar uma Libertadores da América, meus amigos. Gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é acerca de uma reflexão que eu acho pertinente de abordar. Eu tenho meu ponto de vista e geralmente eu não fujo disso aqui no canal, né? Todos os vídeos têm informação, tem notícias, tem coisas relevantes e tem também a nossa opinião, nossa visão, nosso ponto de vista, que suscita, sem sombra de dúvidas, o debate, né? Eu vi essa publicação aí feita pelo nosso querido Jesus Leonardo, né, falando sobre Jota, né, e destacando ainda que não conseguiu entender como Jota não tinha espaço nesse elenco do Bahia, falando que é um jogador de elegância, cabeça erguida, de terno, refino técnico e tático, um estilo de jogador quase em extinção, vinha atuando bem, fazendo bons jogos, e justamente quando começa a se encaixar no estilo de jogo do Bahia, é vendido por conta de uma blindagem aos, entre aspas, queridinhos, né? E para piorar essa decisão, no meio desse processo, o clube ficou sem Caio Alexandre e Everton Ribeiro, jogadores organizadores e refinados, assim como Jota. Vejo como um erro ter vendido Jota para sustentar cadeiras cativos de jogadores como Nestor e Michel Araújo, etc. Se ainda não estava totalmente preparado para brigar por espaço fixo, Jota estava no último estágio para isso. Não entendo abrir mão de um jogador tão raro como esse. A negociação com o Atlético envolveu também a ida do promissor Fred Monduco para o Bahia, jogador hoje com 19 anos, mas que ainda não apareceu nas relações de jogo, ou seja, Fred ainda passará por um processo de maturação que Jota já havia superado. Não tenho sombra de dúvidas de que Fred Monduco é um garoto de grandíssimo potencial, que só não permaneceu no Flamengo porque o clube carioca não quis pagar alto por ele. É uma ótima aquisição, mas a saída de Jota em um futuro bem próximo pode escancarar o erro grave do departamento de futebol do Bahia na Era City. Eu tenho algumas ressalvas sobre isso, tá? Eu concordo quando se fala sobre a situação de Michel Araújo e Nestor. É verdade que até aqui eles não provaram no nível que talvez o próprio grupo esperava, o próprio grupo imaginava, né? Mas assim, eu não consigo também cravar que Jota estava no nível superior ao deles ou era um postulante a passar o nível deles, né? Jota já é um cara de 22 anos, cara. A gente tem que lembrar, né? Nestor, por exemplo, que veio aí junto à equipe do São Paulo, hoje tem 25, 24, 25, tem 25 anos, né? Não há uma distância tão grande, né? Não é tão discrepante a diferença entre os dois em nível de desenvolvimento e evolução. É porque o Jota nos passa a sensação de que é mais jovem do que é. Ele tem 22 anos de idade, teve uma oportunidade no Criciúma no ano passado e não teve chances, né? Não mostrou o suficiente, provavelmente é o que a gente deduz, né? No dia a dia para ter muitas oportunidades e voltou para o Bahia meio que sem conseguir se desenvolver tanto lá no Sul, né? Era o que o Bahia esperava através de um empréstimo. Talvez tenha sido até o ultimato do Bahia, né? Um empréstimo a um time que está jogando a Série B para ver como ele vai sair numa realidade de um nível técnico inferior, mas de embates físicos superiores, para ver se ele consegue contribuir com a equipe. E aí ele nem joga lá, né? Não é aproveitado e vem nesse primeiro estágio de Campeonato Baiano, consegue até ter uma boa apresentação. Assim como outros conseguiram também, né? Cauê Furquim com 16 anos, Del com 17 anos, conseguiram, né? Com 5 anos a menos, 6 anos a menos, no caso de Cauê,
tem um nível de performance bom dentro de uma realidade de campeonato baiano, sabe? Então, assim, eu acho que Jota é um jogador que tem qualidade, né? Poderia ser mais desenvolvido, mesmo que já não seja nenhum menininho, poderia ser mais desenvolvido. Mas não sei se ele seria a solução, por exemplo, para esse estágio de ausências de Everton Ribeiro e Caio Alexandre, tá? Por mais que eu tenha várias ressalvas quando eu estou, isso fica claro aqui nas análises que a gente faz no dia a dia, não sei se ele está no nível superior ao de Nestor e estava já perto da finalização desse estágio dele de maturação, sendo que ele tem 22 anos de idade, né? A gente tá falando de um time que tem um Pulga, por exemplo, com 24, um Juba, por exemplo, com 25, né? E são jogadores que estão prontos, rendendo em bom nível e só tem 1, 2, 3 anos a mais do que Jota, sabe? Então, assim, quero ver como é que vai ser o desenvolvimento de Fred. Moleque que veio aí da equipe do Atlético, passou e jogou bem pelo Flamengo. O Bahia hoje é um time que se preocupa mais no desenvolvimento de atletas mais jovens, pensando no futuro. Muitos dão resposta no presente, mas pensando bastante no futuro. E o Atlético precisa de respostas a curto prazo. Para eles é mais vantajoso, né, fazer um negócio como esse e quem sabe garantir mais 3, 4, 5 milhões avançando na Copa do Brasil, onde eles estão vivos, sabe? Avançando e fazendo uma Série B competitiva, sabe? Então, enfim, eles precisam mais de respostas a curto prazo. Talvez Jota entregue essa resposta a curto prazo, justamente porque já chegou praticamente no limite do seu nível de maturação, porque já tem 22 anos de idade, sabe? Então, enfim, essas coisas são levadas em consideração na análise. Desejo todo o sucesso do mundo para Jota. É um pivete de aço, é um moleque formado aqui na base do Bahia, que tem um carinho, sem sombra de dúvidas, de parte majoritária da nação tricolor, mas enfim, eu acredito que essas ressalvas precisam ser feitas, tá? Gente, falando sobre o próximo jogo, mais uma vez, Viveiros, que fez 2 gols contra o Botafogo e tá muito bem nessa temporada, assim como esteve na temporada passada. Foi alvo do Bahia em determinado momento, o intermediário estava oferecendo ele e o Bahia foi um dos times que se interessou, mas acabou não indo adiante na contratação. O Atlético pagou 5 milhões de dólares por ele, certamente ia vender por mais que isso, talvez o dobro é o que eu deduzo, né? Pelo menos o dobro é o que eu deduzo. E, enfim, o Bahia acabou não indo adiante, já tem a situação com a Alejo Vélez aí encaminhada para julho. E nosso querido Odair Helmo, técnico do Atlético Paranaense, que vem fazendo uma boa campanha com a equipe curitibana, falou sobre Viveiros. Vamos ver aí. Ele é um cavalo, é um monstro, entendeu? E evoluiu muito tecnicamente, tem margem para evoluir tecnicamente ainda mais, e tem muita humildade. Ele é introvertido, mas ele tem uma coisa que ele é muito humilde. Ele tem, para o cara que já conseguiu fazer o que ele fez aqui no futebol brasileiro, para o Atlético e continua, ele tem muita humildade. Ele é chato, mas ele é humilde e trabalhador, e por isso que ele consegue o que ele está conseguindo. Se perder a humildade, perde o que ele está conseguindo. Então ele sabe disso, e todos os jogadores sabem disso. Então é pezinho no chão, mas o respaldo do clube foi fundamental para que o Viveiros recuperasse essa capacidade que ele tem. Tá aí, velho. Assim, é uma pena, né, que o negócio não tenha ido adiante, independente dos motivos, dos valores, de já ter um acordo com a Alejo e tudo mais. É uma pena porque ele passa justamente essa sensação, né, Viveiros. Já tinha mostrado isso quando a gente enfrentou o Atlético Nacional na Libertadores no ano passado, de ser um jogador batalhador, brigador, sabe, esse cara quer ganhar na vida. Ceni usa muito do exemplo de Kiki Oliveira para poder falar sobre isso, por exemplo, o maluco que tá ali querendo o seu lugar ao sol e tudo mais. Viveiros também me passa essa sensação. E é um bom jogador, né? É um jogador de bom nível de jogo, de alto nível de jogo. Acho que tem tudo para você se destacar nessa temporada. Espero que não se destaque na quarta-feira no jogo que teremos aí contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Essa é a nossa torcida. Mas enfim, muito bom jogador, vale a pena a observação de perto. E o técnico do Atlético Paranaense, o Odair Helman, também falou na entrevista coletiva, vou trazer aqui a pergunta e a resposta dele sobre esse jogo. Já meio colocando a desculpinha ali. Eu não acho que ele tá errado, tem essa questão de que o Atlético Paranaense jogou ontem, vai ter que jogar na quarta-feira, tem deslocamento, tem a viagem e tudo mais, eu sei. Mas assim, todo mundo tá suscetível a passar por isso, né? Inclusive o Bahia, ano passado, meu amigo, passou por isso muitas vezes, né? De um jogo muito mais desgastado do que o rival. O Bahia fez 80 jogos no ano, né? Foi um ano assim absurdo, calendário bizarro. E aí, enfim, acho que o próprio clube não se preparou no nível adequado para isso, mas não é isso que está em xeque aqui. Mas vamos ver o que o Odair Helman falou, inclusive já trazendo à tona quem deve ficar de fora desse jogo. Vinícius Cordeiro, do 12 Esportes. Boa noite, Odair.
Você falou desses miniciclos, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Vocês têm uma projeção de aproveitamento nesses jogos, de pontuação, e queria te perguntar também sobre essa semana, que agora o Atlético entra numa batida de 3 jogos em 7 dias. Como é que você avalia, sendo que o Atlético e o Botafogo foram os únicos clubes que jogaram nessa data FIFA, se isso dali um pouco para frente pode ser prejudicial na questão física? Como é que você faz essa avaliação, esse balanço? A gente vai ter que avaliar Luiz Gustavo, por exemplo, para quarta-feira. A gente vai ter que avaliar Arthur já está fora, né? A gente vai ter que avaliar outros jogadores. Perdemos o Chiquete, quero mandar um abraço para ele. Ele é jovem e vai recuperar rápido, né? Perdemos a opção dele também. Então a gente vai ter que reavaliar, porque o jogo do Bahia, o Bahia está treinando só para esse jogo. A gente vem desse confronto dificílimo de intensidade, de força física. Então nós vamos ter que ter uma capacidade física também para sustentar o jogo, além de técnica para jogar contra o Bahia. A gente vai pensar muito bem esse jogo, porque 3 dias depois tem Atlético Mineiro fora. Então é como eu disse, eu divido em miniciclos, porque não tem como você disputar um campeonato de 38 rodadas e ficar pensando, não, porque a primeira, a 38ª, na 27ª, eu acho que tu tem que criar campeonatos dentro do campeonato. Criar situações que o objetivo é de curto, e assim, curto um pouco antes do médio, porque senão fica muito distante né, para você se motivar, se construir na situação de pontos corridos. Quando é um mata-mata, quando é uma Copa do Brasil, é diferente. Então a gente está criando esses miniciclos, fechamos o segundo, agora a gente vai abrir o terceiro com 3 jogos fora de casa. E nós precisamos buscar ponto fora de casa e nos fortalecer fora de casa para continuar com esse equilíbrio de tabela e passar por esse miniciclo com 3 fora de casa na parte de cima da tabela. Pois bem, o Bahia vai descansar. E vai mesmo, isso daí aumenta mais ainda a obrigação do Bahia de ganhar esse jogo, né? O Bahia vai jogar dentro de casa, vai estar mais descansado do que o adversário, tem que ir pra cima, tem que impor o seu ritmo de jogo e tudo mais. O Atlético Paranaense é um time que vem jogando bem, vem atuando em bom nível. Se não tivesse, não estaria hoje na segunda colocação. Ganhou clássicos, superou equipes qualificadas, né? Como o próprio Botafogo recentemente, atropelando o Botafogo, né? Vencendo por 4-1. Então, assim, o Bahia tem que ir pra cima, tem que fazer a sua parte, tem que conquistar o resultado positivo na Arena Fonte Nova. Inclusive, ingressos já sendo vendidos aí para esse jogo, certamente teremos aí um bom público. Bom, meus amigos, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?